Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje o tema da palestra é Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, Mistérios e Histórias. História vai ter que ser uma pincelada devido ao tempo, são 25 minutos. Mistérios porque a gente tem que se aprofundar mais, não ficar só superficialmente. Antônio Olivo Rodrigues, o fundador, o primeiro do quadro, do lado para fundar o círculo, ele teve que se aprofundar muito, estudar muito. Então, aqui tem um esquema de toda a origem das religiões. Então, temos três principais linhas, né? A central, que vem da sabedoria divina, passa para Moisés, Cristo, seitas gnósticas do Oriente, conduzido pelos ários da Índia. Temos Buda, o brahmanismo, o hinduísmo, a teosofia de Blavatsky, até nosso mestre Swami Vivekananda, que é do Oriente, do Yoga. E do Ocidente, através da Grécia, chegando a Tote e Hermes, os filósofos Pitágoras, Platão, os alquimistas, templários, cabalistas, Rosacruzes, maçonaria, martinismo. Chegando ao nosso mestre Eliphas Levi, a base das pesquisas, o livro O Pensamento em Evolução, de Adilson Silva Ramachandra. Tem toda a história do círculo, muito interessante. Está à venda na livraria do sítio. Quem puder adquirir, querer ter o conhecimento mais profundo. Também do livro Rosa Cruz, Histórias e Mistérios, de Kirsten Rebisse. E da Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Um livro muito profundo. Antônio Olivo era um português. Chegou ao Brasil em 1890. Ainda adolescente, foi operário, jardineiro, jornaleiro. Mas tinha grandes planos. Muito estudioso, ele se interessou pelos grandes pensadores, mas também por ciências ocultas, e mergulhou nos textos místicos, teóricos e espíritas, como Helena Blavatsky, Eliphas Levi, Allan Kardec, Nicolas Flammarion. Em 26 de junho de 1907, fundou a editora Pensamento, com a publicação da obra de Heitor Duvalier, Magnetismo Pessoal. E também a primeira livraria do Pensamento em 1909. Em dezembro de 1907, a revista O Pensamento, que nunca parou de ser editada até hoje, é entregue aos membros. E em 1º de dezembro de 1907, em 27 de junho de 1909, fundou o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. E a primeira livraria, né, temos a imagem aí, em 1909. Dos três movimentos que Antônio Olivo Rodrigues seguiu, o primeiro é a Ordem Rosa Cruz, a Ordem Martinista, e ele foi membro da Sociedade Alquímica da França. Agora eu vou falar um pouco de cada movimento. O Rosacrucianismo, história se insere no esoterismo ocidental, na filosofia não é nada de novo. Este advento é tradição primordial, surgiu na Renascença, uma redescoberta do corpus hermeticum, uma coletânea de textos misteriosos atribuídos a um sacerdote egípcio, Hermes Trismegisto. Desde então, essa noção de que o Egito teria sido o berço dos mistérios
Realmente o Egito, para quem pesquisar, é o berço. Ele já existia na era da Atlântida. Quando a Atlântida afundou, ele ficou inundado de água, mas depois as águas abaixaram e retornaram, os ares retornaram para dar sequência aos mistérios. Tote, representado por um homem com cabeça de íbis. Tote aparece como o redator dos escritos sagrados, o mestre onisciente, aquele que conhece os ritos secretos da magia. Relata-se em que textos sagrados foram encontrados ao pé de sua estátua. Este relato mais tarde evocaria a descoberta da tumba de Hermes Trimegisto, por Apolônio de Tiana. Ele também diz que foi o responsável pela Tábua de Esmeraldas. Ele também, na tradição egípcia, ele era o senhor também que anotava o karma das pessoas quando morria. Ele ficava anotando se a pessoa fez que a pessoa fez de bom, que a pessoa fez de ruim. O saber oculto dos egípcios, tido como secreto, era transmitido pelas casas de vida, às vezes chamadas de escola de mistérios. Os mistérios da Grécia deviam muito aos do Egito, assim como no século III da nossa era. Os gregos adotaram Tote com o nome de Hermes Trimegisto, ou seja, 3 vezes grandes. E em Roma ele era conhecido também como Mercúrio. A Ordem Rosa Cruz. Christian Rosa Cruz é conhecido como fundador. Nascido em 1375, na fronteira da Alemanha com a Áustria, onde estudou e se desenvolveu. Começou a viajar após percorrer vários países, viajou para o Egito, onde conheceu os mistérios egípcios, e assim fundou a Ordem Rosa Cruz. Assim como a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz é uma sociedade secreta. Seu símbolo é uma cruz negra, com uma rosa vermelha no centro. A cruz representa o corpo humano e os braços abertos. O ponto que o braço horizontal da cruz se une com a madeira está sobreposta uma rosa, representando a personalidade da alma. A rosa desabrocha simboliza a evolução à medida que recebe a luz. Manual Rosa Cruz, página 235. A Reforma. Em 1375, a Igreja Católica estava em plena crise. Tinha então até 2 papas. Questionava-se como a Igreja cumpria seu mistério. Foi então que na unidade da Igreja do Ocidente foi novamente rompida com a Reforma, que reivindicava o retorno do Espírito do Evangelho. Em 1517, Lutero lançou suas 95 teses. Era a reforma que denunciava as indulgências implantadas por Roma. Ele pegou também as 10 principais reforma e colou na porta da igreja. Estão vendo esse símbolo, rosa cruz? A cruz não parece mais muito uma rosa, mas é uma rosa e uma cruz. Na verdade, o primeiro símbolo rosa cruz não apareceu na rosa cruz, apareceu na igreja luterana, como esse que está na imagem. Não se sabe quem que adotou primeiro, se é a Rosa Cruz ou Lutero. Aqui temos um manifesto, Reforma Rosa Cruz, Reforma Universal em geral do mundo inteiro, com notícias da louvável fraternidade Rosa Cruz, escrita a todos os eruditos e soberanos da Europa. O texto que constituía sua parte central, Fama Fraternitatis, já circulava na Alemanha desde 1610. Fama Fraternitatis. Então, na verdade, Rosa Cruz não surgiu como uma ordem esotérica ou ocultista, e sim como uma ordem política se manifestando contra a política da época
que eles teriam a solução baseado nos conhecimentos egípcios. Aqui temos o desenho da época, que foi distribuído na época. Martinez de Pasquali, na França. Foi um maçom francês. Esta é a outra ordem, né, Martinez. Foi fundador da ordem não maçônica, mas composta exclusivamente por maçons, a Ordem dos Cavaleiros de Elos Cohen, do Universo. Ordem dos Cavaleiros Maçons, sacerdotes eleitos do Universo. Cohen quer dizer sacerdote em hebraico, pastor. Pasquali, ele era assim meio tipo mágico, mago, mas ele não assumia isso. Dizem que na reunião objetos se moviam, se ouvia barulhos. O martinismo é uma corrente maçônica do misticismo judaico-cristã, baseada nos ensinamentos de Louis Claude de Saint-Martin, 1743-1803, sobre a queda do homem, tal como do estado de privação material da fonte divina e de todo o processo de retorno à sua essência, designado por reintegração ou iluminação. Então, o objetivo era o homem voltar às origens puras, retirando essa degradação que teve. A escola de Martinez de Pasquali restringiu-se à teurgia, à prática operativa, enquanto a escola de Louis Claude Saint-Martin estendeu-se à chamada via mística ou cardíaca. A palavra martinismo se refere a esses dois maçons, Martinez de Pasquali e Saint-Martin, tendo sido introduzida por Pape, que criou a ordem martinista em 1807, tendo uma grande expansão na França. Antônio Olivo Rodrigues foi martinista. Este ritual do círculo se assemelha muito a um ritual martinista. Sociedade Alquímica da França, outra ordem que Antônio Olivo Rodrigues se filiou. A ordem martinista e a ordem cabalista da Rosa Cruz é iniciado na ordem martinista e na ordem cabalista. François Castellotti, colaborador de Pape, foi um grande místico e alquimista. Fundou em 1896, junto com Saint de Valdre e outros, a Sociedade Alquímica da França, que tem muitos membros ativos, honorários, com interesse cada vez maior no assunto. Artigos que representam em sua própria revista, representando suas descobertas, são citados em muitos jornais e revistas do mundo, mostrando amplo interesse pelo assunto da alquimia e transmutação. Em dezembro de 1925, François afirma ter conseguido fazer o ouro a partir da prata. Ele sempre pedia seu trabalho fosse verificado pelas mais altas autoridades científicas da época. Esse diploma aqui é de Antônio Olivo Rodrigues. Eu achei na Biblioteca do Círculo. Na parte histórica dele, eu não consegui achar nada que ele fosse filiado. Ele era filiado na da França, mas essa da Itália também é novidade para mim. Eu tirei uma foto e trouxe aqui para os irmãos ver. 10 de abril de 1910. Antônio Olivo Rodrigues como membro. Com força e determinação, Antônio Olivo venceu muitas barreiras, avança noites adentro, estudando seus livros. Com todas essas inspirações, em 1905, um vislumbre do que havia estudado. Em 1906, entra em contato com alguns pioneiros do espiritualismo no Brasil. Em 1907, fundou-se em São Paulo a loja ocultista Amor e Verdade.
A primeira ordem esotérica que Antônio Livro Rodrigues se filiou, uma ordem martinista, Amor e Verdade, a qual se fez parte e teve vida efêmera, desaparecendo em poucos meses. De fato, uma ordem martinista, que tem seu posto de delegado o Dr. Horácio de Carvalho, ao qual foi iniciado por Papes. Vejam, irmãos, que ele foi iniciado pelo grande ocultista francês Papes. Ele foi na França só para isso. O fundador da moderna ordem. Apesar dessa ordem martinista, a primeira que Antônio Livres fez parte, ter acabado em São Paulo, ela continuou por muitos anos em Curitiba e Pelotas, no Rio Grande do Sul. No mesmo ano de 1907, a OR fundou a editora O Pensamento, com a publicação da obra de Heitor Durvalier, Magnetismo Pessoal. Podem ver a imagem que está do livro, primeiro livro da editora Pensamento. Mesmo sem saber se a obra seria ou não aceita sem recursos, empenha joias da família para retirar o livro da gráfica. Temos a imagem da saúde extraída do livro de Heitor Durvalier, Teorias e Procedimentos do Magnetismo. O magnetismo. O abade Fournier, secretário da Ordens do Elos Cohen, são citações que eles falam sobre o magnetismo. Ele declara que o magnetismo foi enviado por Deus para fazer e compreender que termos uma alma distinta, independente do nosso corpo. O comentário do nosso mestre Eliphas Levi. O elemento importante do século XVIII não foi nem a enciclopédia, nem a filosofia, mas o magnetismo, descoberto por Mesmer. Ele acrescentou: Mesmer é como Prometeu, deu aos homens o fogo do céu. O magnetismo, podem ver aqui uma cadeia magnética formada aqui numa imagem da época. O círculo esotérico trabalha com uma cadeia magnética. O magnetismo é muito potente. É um fluido universal, difuso, que rodeia tudo que existe e serve para manter o equilíbrio de nossas funções vitais. Seria como condutora do pensamento. Esta ciência foi amplamente dominada durante a Era Antiga, particularmente no Egito. No Egito, o magnetismo era um dos mistérios. Para você ter acesso, você teria que ser um iniciado, passar pelas provas que eram impostas aos candidatos. No Egito, onde ele era utilizado em rituais religiosos, conhecido como mistérios, pois eram reservados apenas pelos iniciados e seus conhecimentos. Ela pode ser usada individualmente ou então em cadeia. Com a ajuda de intelectuais, Antônio Livro fez um empréstimo. E em 1º de dezembro de 1907 nasce a revista O Pensamento, a única do gênero por tratar de estudos ocultos. Como eu me referi no passado, está editada até hoje. Em 27 de junho de 1909, fundou o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. A primeira ordem ocultista do Brasil, adotando como divisa as palavras harmonia, amor, verdade e justiça. A partir desta data, o círculo esotérico entra em uma grande expansão. Novos tátuas. Tátuas são as lojas, lugares de reuniões, sem ser a sede central. Surgem praticamente em cada mês. Reuniões semanais ficam lotadas. Temos aí o prédio da biblioteca em construção em 1925. Aqui uma foto de Antônio Livro Rodrigues e a família, em 1920.
Não há religião superior à verdade. A Sociedade de Estudos Esotéricos, fundada por Helena Blavatsky, Coronel Couto, tinha os principais objetivos: formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, cor, encorajar os estudos da religião comparada da filosofia, ciência e investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Como podemos notar, há muita semelhança com os tópicos do Estatuto do Círculo Esotérico. Antônio Olívio conhecia o trabalho da Sociedade Teosófica, o que influenciou quando conseguiu materializar a primeira ordem esotérica do Brasil. Temos aqui, eu vou citar os 3 primeiros estatutos do Círculo, para notarem a semelhança. Promover os estudos das forças ocultas da natureza do homem. Promover e despertar as energias criativas latentes do pensamento de cada associado, de acordo com as leis e vibrações invisíveis. Fazer uso dessas energias converjam no sentido de assegurar o bem-estar físico e moral e social aos seus membros, mantendo-lhes saúde, o corpo e o espírito. Estatuto do Círculo Esotérico, publicados na revista O Pensamento de 1920. Em 30 de agosto de 1943, torna-se triste para os membros do Círculo. Antônio Olívio Rodrigues, após 34 anos de consagração à ordem fundadora do esoterismo no Brasil, faz sua passagem para os planos espirituais. Foi no dia 24. E falando em teosofia, na época de 1956, a irmã de Arthur Riedel, que foi delegado-geral do Círculo, a irmã dele, Sinira Riedel de Figueiredo, e seu marido, Joaquim Gervásio de Figueiredo, que também era maçom, tornam-se membros do Supremo Conselho do Círculo Esotérico, trazendo para o Círculo Esotérico um conhecimento sobre a teosofia, ainda mais abrangente que o anterior. Temos uma foto aqui da Sinira e do Gervásio. Em 1980, a editora Pensamento lança a edição completa de A Doutrina Secreta, de Blavatsky, até então inédita no Brasil. Assim, como eu falei no começo, temos que se aprofundar bastante. Então eu busquei na Doutrina Secreta, que é muito profundo, e no nosso mestre Eliphas Levi, um mistério sobre o Akasha, que Eliphas Levi chama a luz astral. O Akasha é o princípio original do espaço cósmico, é o éter dos antigos, é o 5º elemento cósmico, a 5ª ponta do pentagrama. É o substrato espiritual primordial, aquele que se pode diferenciar. Segundo a teosofia, relaciona-se com a força chamada Kundalini. É, em resumo, o Criador, isto é, a mente divina, é a operação criativa, a luz de todas as coisas. O que Eliphas Levi diz? O Logo Solar manda energia, o Logo Solar manda energia aqui para a Terra. Você absorve pelo Kundalini. Você pensa, ela sobe de volta. O que está em cima é o que está embaixo, como diz Hermes. Então, o seu pensamento se forma lá em cima, o que está em cima está embaixo, ele desce, se manifesta aqui. Essa é uma profunda lei do pensamento que o Círculo trabalha. Temos aqui, esse eu tirei de outro livro, para a consciência, a respiração de Brahma, a criação do universo com o Akasha. Então, quando o universo é criado, o Akasha também é criado. Vou passar rapidamente. Os dias de Brahma. Brahma é o universo não manifestado. Para Brahma é quando ele já está manifestado. Agora, o que diz na Doutrina Secreta, Eliphas Levi era muito querido pelos mestres de sabedoria.
o mestre Moria, mestre Kuthum citavam eles como queridinho. Blavatsky cita muito Eliphas Levi. Então eu peguei uns textos que ela cita. O que é o Akasha para Eliphas Levi? É o grande agente mágico. Isso é inegavelmente verdadeiro, mas só no que diz respeito à magia negra. Os planos inferiores que chamamos de Er, cuja realidade é o Akasha. Ela diz que é nos planos, porque o astral é uma energia de plano inferior, o astral. Energias de planos superiores têm outro nome. Talvez ele não quis revelar. Eliphas Levi chamou a luz astral. Tudo que existe dela surgiu. Ela preserva todas as formas. Aqui tem uma correção de Blavatsky. Tudo que ela surgiu dela está errado, porque, como eu disse, o astral é mais baixo, não é os planos superiores. Ele preserva e reproduz todas as formas, certo? Aqui está certo. Até onde sabemos, o fogo poderia ter sido puro Akasha, a primeira matéria do Magno Opus dos criadores e construtores, aquela luz astral, que o paradoxal Eliphas Levi chama, por um lado, o corpo do Espírito Santo, por outro lado, de Baphomet, o bode andrógeno de Mendes. Então, Eliphas, ou ele se refere como Espírito Santo, é a mesma coisa ao Baphomet. Parece assustador, mas Eliphas Levi diz que a energia do símbolo Baphomet é até benéfica. Podem ver na testa dele o pentagrama voltado para cima. Se fosse magia negra, seria o pentagrama voltado para baixo. E temos vários símbolos no Baphomet que Blavatsky vai continuar. Eliphas Levi mostra de modo muito correto, com a força da natureza, através da qual só um homem possa dominá-la, poderá lançar ao mundo uma confusão e transformar sua face, porque é o grande arcano da magia transcendente. Citando as palavras do grande cabalista do Ocidente na sua tradução, Histórias da Magia, de 1886. Não podemos explicar-las, talvez melhor através do acréscimo ocasional, como uma palavra ou duas, para mostrar a diferença entre a explicação ocidental e a explicação oriental do mesmo assunto. O autor diz sobre o grande agente mágico, este fluido ambiental que tudo permeia, este raio destacado do esplendor do sol, central ou espiritual, fixado pelo peso da atmosférica da atração central, luz astral, este éter eletromagnético, vital, calórico, luminoso. Agora, os símbolos do passado que representam o Akasha, essa luz astral, é representado nos momentos antigos como o cinto de Ísis, que gira em torno de dois polos, e nas teogonias antigas, representado pela serpente que devora a própria cauda. O emblema da infinitude e da imortalidade de Cronos, do tempo, do deus de Saturno. É o dragão alado de Medeia, a serpente dupla do Caudiceu. É o tentador de Gênesis. Mas ele é também a serpente de metal de Moisés em torno do tal. O Akasha também tem outra particularidade, tudo é registrado no Akasha. A memória da natureza continua no arquivo cósmico, onde se imprime o registro de toda a evolução de todo o universo, seres criados desde o surgimento das galáxias até cair uma folha, passando pela história da humanidade e indivíduos como um filme indelével. Antigamente tinha, eu lembro
As gravações original eram num disco de louça que se quebrava no tempo da minha mãe. Depois surgiu o disco de vinil, depois a fita magnética. Então a matéria ela grava, fica gravada. Hoje tem mais novas tecnologias, prova que tudo que se acontece fica gravado numa caixa. Os registros acásticos originais encontram-se num plano elevado, ao qual só tem acesso grandes mestres e adeptos. Entretanto, o reflexo ou cópia desses registros encontra-se em nível etérico, chamado de éter, refletor. Ele também pode ter acessos por certos clarividentes com faculdades desenvolvidas. Então, os clarividentes, os médios, eles conseguem só pegar o reflexo. E obrigado.